Muito bem, nós estamos falando esse mês sobre o tempo e temos sido muito impactados com as ministrações, como não lembrar do teatro da semana passada que mexeu tanto com o nosso coração. Que companhia de teatro, hein, gente? Já estou vendo uma ocasião para eles voltarem aqui, porque achei o trabalho profissional excelente, muito bom mesmo. Mas hoje nós vamos continuar a nossa série, e o tema que eu quero compartilhar com vocês é o tempo e o discernimento. E quero ler o mesmo texto que o pastor Silas leu no início do culto, que é o do Salmo 90, versículo 12. Você pode abrir sua Bíblia, ligar a sua Bíblia ou ler ali no telão. Fique à vontade. Nós vamos ler apenas este versículo. Eu quero ler ainda na NVI, não essa tradução, a comum, a NVI. Isso, a que a gente está acostumado a usar. Depois a outra. Salmo 90, 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Você pode ler comigo? Podemos ler juntos? Vamos lá? Ok. Então, a condição sine qua non para a gente poder alcançar a sabedoria está no fato da gente saber fazer conta. A gente contabilizar. A gente não pode ser ruim de matemática, a gente tem que saber contabilizar. E aí eu tomei a liberdade de ir lá para o texto hebraico e ler este texto e tentei fazer uma tradução livre. E eu quero usar essa tradução para vocês verem como ela é muito parecida, mas ela tem um significado um pouco mais profundo, na minha opinião. Eu fiz essa tradução do texto original. Olha que interessante, diz assim: consideremos com discernimento o nosso tempo, para que possamos trazer para dentro de nós a sabedoria. Consideremos com discernimento o nosso tempo, para que possamos trazer para dentro de nós a sabedoria. O que esse texto quer dizer, efetivamente, é que nós não temos problema com o tempo, a não ser de discernir o tempo. Nós não temos poucas horas, nós não temos poucos minutos, os dias não estão ficando mais curtos, os dias continuam os mesmos. Somos nós que, no decorrer do tempo, estamos perdendo o discernimento em relação a ele. Não estamos considerando como deveríamos considerar, não estamos fazendo a conta como deveríamos fazer, e por causa disso, não sei você, mas eu conheço muita gente que tem problema com o tempo. E o tempo se torna, às vezes, na vida de muitas pessoas, um grande percalço, uma dificuldade, um empecilho, e muitos gostariam de ter mais tempo. Só que o fato é, dentre todos os bens que a gente recebe na nossa vida, existe um bem que é comum, ele se torna um bem nivelador. Você está comigo? O bem nivelador. O rico, o pobre, o ocidental, o oriental, qualquer pessoa usufrui desse bem, e esse bem nivela qualquer cultura, qualquer classe social, qualquer tipo de pessoa. E esse bem nivelador é o tempo. O tempo é um bem nivelador, porque ele é um recurso que é distribuído em termos igualitários para todo mundo. Ele é igualitário para todas as pessoas. Todas as pessoas possuem o mesmo número de horas de tempo todos os dias. Todas as pessoas. Todas as pessoas possuem o mesmo tempo, o mesmo bem, o mesmo recurso lhes é distribuído todos os dias. Pessoas ocupadas não recebem um bônus porque elas são ocupadas. Elas não têm 24 horas e 30 minutos. 25 horas, 26 horas, elas têm a mesma quantidade de horas que pessoas menos ocupadas têm. O relógio não favorece a ninguém. O relógio não para ninguém. Aliás, como dizia um cantor brasileiro, não é? Nas suas canções, ele dizia que o tempo não para. E ele foi alvo do tempo que não parou quando esteve enfermo.
Então, todos nós temos a mesma medida de tempo. Todos nós recebemos a mesma porção de tempo todos os dias. Agora, o que difere um do outro? O que difere entre eu e você em relação ao tempo? É exatamente na maneira com que a gente lida com ele. A diferença está exatamente na administração, no discernimento, na forma de considerar esse tempo, de contabilizá-lo no dia a dia, no decorrer da vida. Por isso, precisamos de discernimento. Porque discernimento é uma palavra que está muito próxima à sabedoria. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Porque sabedoria é diferente de conhecimento, já falamos sobre isso. Conhecimento são os recursos que a gente vai adquirindo ao longo da vida e vai nos dando muitas e muitas informações para viver. Agora, tem muita gente que tem muito conhecimento e conteúdo, mas não tem sabedoria. Porque a sabedoria está na capacidade de você conseguir administrar o seu conhecimento de uma forma eficaz, de uma forma positiva, propositiva. Então, muita gente pode ter muito conhecimento, mas pouca sabedoria, e já vi muita gente com pouco conhecimento, mas muita sabedoria. Então, a grande questão está na administração. E quando a gente olha para a nossa agenda, quando a gente olha para o nosso tempo, quando a gente olha para o nosso dia, quando a gente olha para os nossos relacionamentos, quando a gente olha para a nossa saúde, a pergunta que nós devemos fazer é: como eu estou considerando o meu tempo? Como eu estou contabilizando o meu tempo? E aí eu quero dar algumas dicas para vocês que possam nos ajudar a fazer essa associação entre tempo e sabedoria. Amém? Você está comigo? Vamos lá? Então, a primeira lição que você precisa entender para que possa administrar o tempo com sabedoria é que a gente precisa discernir para evitar o desperdício. Eu preciso considerar o tempo para que o desperdício seja evitado. Você se considera uma pessoa que desperdiça as coisas? Desperdiçar é terrível. Desde pequeno, por causa da nossa família, com bastante escassez de recurso, o meu pai sempre dizia assim: Ricardo, não deixa comida no prato. Não deixa nada. E ele dizia assim: não deixa um grão de feijão. Porque nós não podemos desperdiçar. Quando a gente pegava mais além da conta, menino novo, né? E às vezes o olho, já ouviram aquela expressão do olho maior que a barriga? Eu não sei se isso hoje está encaixando. Eu acho que já mudou, né? A barriga está maior que o olho. Mas quando a gente é pequeno, a gente tem aquela expressão de que o fulano, o guri, tem o olho maior que a barriga, e eu já passei por isso. Com o olho maior que a barriga, às vezes tinha uma comida mais gostosa, né? Tinha uma mistura, a gente falava dessa forma ainda quando era criança, e aí a gente enchia o prato e aí não aguentava. Quantas vezes eu tive que comer tudo, passando mal às vezes, claro, não estou querendo questionar isso, mas a proposição era muita dificuldade para conseguir comprar essa comida. Você está com o olho maior que a barriga, né? Então, você vai ter que comer tudo, porque a gente não pode desperdiçar. E nós somos uma geração que desperdiçamos muitas coisas. E muito mais do que desperdiçar bens, coisas, grãos de arroz, de feijão, pedaços de carne, nós desperdiçamos o nosso tempo. Ah, como a gente desperdiça o nosso tempo. Benjamin Franklin, uma pessoa importante na história, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: as 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e saber aproveitar o tempo. É difícil aproveitar o tempo. Por isso, o discernimento entra como uma partícula, como uma peça fundamental para que eu e você possamos trabalhar o nosso tempo. E a palavra discernimento, ela vem do latim, de uma composição de 2 palavras, discernere e mentum. A palavra discernere, do latim,
significa você conseguir fazer distinções, você fazer considerações e conseguir separar uma coisa da outra, fazer divisões. E mentum, no latim, é meio. Então, é você repartir no meio uma linha e saber separar uma coisa da outra. Uma pessoa com bom discernimento sabe fazer uma boa separação das coisas. Ela consegue distinguir, ela tem uma perspicácia, ela tem uma audácia em relação às coisas e ela consegue fazer distinções muito claras e objetivas. Então, isso tem a ver com discernir, discernimento. E aí, na linguagem, inclusive, do próprio Salomão, no livro do Eclesiastes, a sabedoria é o bem que eu uso para distinguir o que é útil do que é inútil. E aí já está uma dica para você trabalhar com o seu tempo. Quando eu e você olhamos para a nossa agenda, olhamos para como nós investimos ou consideramos o nosso tempo, o discernimento vai fazer com que a gente coloque diante dos nossos olhos todas as informações, todas elas. E aí, diante delas, na sabedoria e no discernimento do Espírito, nós vamos fazer uma separação do que é útil e do que é inútil. Por isso que a gente precisa considerar o tempo para fazer uma separação. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica, pensa nela. Você e eu fazemos isso todo dia? Quando a gente para olhar nas atividades que nós temos durante o dia, nós conseguimos fazer uma distinção. Convidamos a sabedoria, o discernimento do Espírito para o nosso coração para distinguir o que vai ser útil e o que vai ser inútil. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios uma palavra muito importante no capítulo 5, a partir do versículo 15. O apóstolo São Paulo vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: portanto, vejam prudentemente como vocês estão andando, como vocês estão vivendo. Não como ignorantes, não como nécios. Olhem, considerem o dia a dia, considerem o estilo de vida de vocês. Efésios capítulo 5, versículo 15. E andem como sábios. Não sejais insensatos, mas sejam sábios. Sabedoria é a capacidade de distinguir o que é útil e aquilo que é inútil. E aí ele vai dizer algo interessante no versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem uma outra versão que diz remindo o tempo, porque os dias são maus. E essa palavra aproveitando, ela vem de uma origem no grego que é exoragazo. E essa palavra significa você pegar de volta aquilo que você perde para a inutilidade e fazer daquilo que é inútil, útil. É você pegar algo que você pode perder e fazer daquilo que poderia ser perdido algo relevante, algo útil. Por isso o sábio precisa ponderar. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. E quem não considera o tempo, não considera a vida. Porque o tempo não para. Porque o relógio não para. E aquilo que passa não volta nunca mais. Eu estava lendo hoje um texto contando a história do Super Bowl, aquele campeonato americano. A gente quase não acompanha aqui, não é o nosso esporte, mas é um esporte muito forte nos Estados Unidos, o Super Bowl. E o primeiro campeão do Super Bowl, o primeiro treinador campeão, se chamou Vince Lombardi. E ele era muito bem sucedido nas suas partidas. A sua equipe era conhecida por uma disciplina tão forte que essa equipe conseguia vencer os seus adversários de uma forma assim formidável, muito forte. Mas às vezes ele perdia, porque ninguém ganha o tempo todo. Você concorda? Você está comigo? E um dia perguntaram para Vince Lombardi sobre perder um jogo. E aí ele introduziu uma frase assim sensacional. Ele disse assim: eu nunca perdi um jogo, eu apenas fiquei sem tempo.
Eu nunca perdi um jogo, eu apenas fiquei sem tempo. Porque se eu tivesse mais tempo, eu poderia virar o jogo e ganhar. E o que ele vai ensinar, então, para os seus jogadores, e eles aprenderam isso, foi um conceito muito interessante. Ele disse assim: quem tem o melhor aproveitamento durante a partida, quem consegue fazer de uma forma mais excelente o seu trabalho, é aquele que vence. O tempo é para todos, mas aqueles que são melhores, mais excelentes e mais focados são aqueles que vencem. E ele sempre considerou isso. E a equipe aprendeu isso. E isso faz todo sentido. Vencer o desperdício. Tem um outro cidadão que a gente conhece bastante na nossa literatura comum, chamado Rubem Alves. E Rubem Alves, quando foi perguntado certa vez no seu aniversário quantos anos ele tinha, ele olhou para a pessoa e replicou: não me pergunte quantos anos eu tenho, me pergunte quantos eu não tenho mais. Porque eu já não tenho mais a quantidade de anos que estou completando hoje. E a grande questão é: o que eu vou fazer da vida com os anos que me restam? Desperdício. Evitar o desperdício com o tempo, porque o tempo não passa. Um abraço deixado de dar, uma palavra deixada de dizer, uma ação deixada de fazer, uma atitude que a gente poderia ter feito, não volta mais. E eu disse isso aqui, que muitas vezes já vi essa cena, quando alguém vai embora de uma família, seja um marido, uma esposa, um filho, uma filha, e infelizmente nós, como pastores, temos que passar por esses momentos. Não vi poucas vezes, já vi muitas vezes. Puxa, como eu queria ter te dito isso. Ah, como eu queria ter te falado isso. Como eu queria ter feito isso com você. Ah, como a gente precisava ter feito aquilo outro. Mas já não adianta? Não adianta mais. Passou. Por isso, nós não podemos desperdiçar o tempo, porque quem desperdiça o tempo, desperdiça a vida. E por isso é necessário o discernimento para considerar. Eu vou falar depois das irmãs da Bíblia, mas vocês conhecem a história de Marta e Maria. Lembram delas? Jesus vai à casa delas, não é qualquer um que vai, Jesus vai à casa delas. Mas uma tem um melhor aproveitamento do tempo que a outra. Jesus passou o mesmo tempo com elas dentro da mesma casa, vivendo o mesmo ambiente, mas uma otimizou melhor o tempo do que a outra. E Jesus não disse para a outra que ela fez uma coisa errada de não ficar ali com ele. Jesus só disse para ela: você não fez a melhor escolha. O seu aproveitamento foi menor do que o da sua irmã. A sua irmã escolheu uma parte, uma porção melhor do que você. Olha o que diz Tiago. Dá para colocar para mim esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 14, por favor. Tiago 4, 14. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha que palavra pesada essa. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós não temos certeza de nada sobre o amanhã. Nenhuma certeza. Não há nenhuma certeza sobre o amanhã. Nenhuma. Nenhuma garantia. Ele pode acontecer para nós, como ele pode não acontecer. Então a gente precisa discernir, para que os abraços sejam dados, para que as palavras sejam ditas, para que as coisas aconteçam na medida que nós pudermos fazer, vamos fazer o bem. A Bíblia diz: enquanto há tempo, vamos fazer o bem. Não deixe de dizer eu te amo amanhã, diga hoje. Não deixe de dizer me perdoe amanhã, diga hoje. Não deixe de dar um abraço que você poderia dar hoje, amanhã, dê hoje. Faça hoje. Discirna isso em nome de Jesus. Amém? Segunda lição. Primeiro é discernir para evitar o desperdício, correto?
A segunda lição para você poder trabalhar o tempo e o discernimento é estabeleça limites na sua agenda diária. Limites. Limites são marcadores importantes na nossa vida. Ninguém pode ir além dos seus limites. E muitas vezes, quando a gente quer romper com os limites, a gente acaba se dando mal. A gente acaba tendo que arcar com as consequências. A gente não dá conta. Eu já vi muita gente que quer ir além dos seus limites e padecer por um tempo muito maior. Aquela pessoa que gosta de jogar bola, por exemplo, de final de semana, de vez em quando. E aí fica um pouquinho mais pesado, fica um pouquinho menos, com as articulações menos flexíveis, e aí chega no campo de futebol e quer dar uma de Neymar. Neymar não, vai. Neymar já está... sei lá. Um grande jogador. Eu não sei, já viu que eu não entendo nada de futebol, né? Mas aí o cara vai com sangue nos dentes e tal, e corre, mas e depois? Fica que nem aquele crente, o condor, sabe o condor? Aquela ave condor, fica com dor aqui, com dor ali, está todo dolorido, machucado, quando não tem uma distensão. Então, conheça os seus limites, para não poder fazer coisas que possam te preocupar. E isso tem a ver com o tempo. Se você não conhece os limites do seu tempo, você vai enchendo a tua agenda. Diz sim, assume compromisso. Não, pode deixar que eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso também. Não, eu vou te atender, porque a gente não sabe dizer não, né? A gente sempre quer agradar todo mundo, mas aí, de repente, a nossa vida... ó, e aí chega em casa, a mulher fala para o marido, mas você não tem tempo para a família? E você diz assim, não, mas eu estou ajudando os outros. Não, mas aqui em casa, aí vai para o trabalho, mas você não está sendo produtivo aqui? Não, mas eu estou não sei o quê. E aí a nossa vida vira uma bolha. Já viu esse filme ou não? Estabeleça limites. Estabeleça limites para o seu tempo. E o melhor exemplo é o de Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 15. Veja o que diz. E Jesus tinha uma agenda lotada. Lotada, Jesus de Nazaré. Olha só, diz assim: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Multidões, multidões. Mas, esse mas é uma partícula adversativa. Mas, ou seja, Jesus considera isso, mas tem um mais. Ele não fica com a multidão, mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Se a gente for pensar do ponto de vista de tempo, Jesus teve um tempo muito curto de ministério na Terra. Dizem os estudiosos que o tempo efetivo que ele andou com os 12 deu 3 anos, praticamente 3 anos. Tempo curto. E aonde ele ia, ele curava muitas pessoas, ele atendia muitas pessoas, ele estava em grandes celebrações, estava com as pessoas, mas isso não fazia com que Jesus enchesse a sua agenda de bobagem. Jesus tinha discernimento, então ele estabelecia limites. Podia estar um monte de gente lá esperando, e ele dizia, agora dá licença, gente, dá licença, que agora eu vou me retirar, e eu vou me abastecer, eu vou orar, eu vou ouvir o Pai, eu vou ouvir as diretrizes, eu quero ter comunhão com o Espírito. E os evangelhos fazem menções constantes desse tipo de atitude de Jesus. Multidões, um monte de gente, mas de repente Jesus saía e ia para orar. Jesus ia cuidar dele, cuidar do seu coração, ouvir a voz do Pai. Tem um outro texto de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz a mesma coisa. Marcos 1, 35, de madrugada, quando ainda estava escuro. Marcos 1, 35. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ou seja, ele acordava cedo para orar, ele se abastecia, ele conhecia os seus limites, ele não colocava coisas a mais na sua agenda, Jesus sabia lidar com o tempo. E às vezes, nós queremos ser muito simpáticos, a gente quer agradar muitas pessoas, mas às vezes, nessa falta de discernimento, de querer atender demais o outro, a gente deixa de cuidar da gente.
A gente, às vezes, quem está na igreja se envolve no ministério, muitas vezes quer trabalhar para o ministério, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas deixa de cuidar do coração, da família. E aí depois o ministério está uma benção, mas em casa está uma desgraça. Os pais vêm na igreja, cuidam dos seus filhos, mas chegam em casa, não tem o afeto, não tem o contato. Tem problemas. Então estabeleça limites. Para isso tem que ter discernimento, para jogar fora o que é inútil. Considerar o que é útil e ainda assim estabelecer limites. Lutero, que foi o grande homem da Reforma, ele tinha o hábito de orar. E uma das coisas que perguntavam para Lutero é como o senhor pode fazer tanta coisa assim, tendo uma agenda tão cheia. E Martinho Lutero disse assim, eu tenho tanta coisa para fazer, mas nos dias que eu tenho muita coisa para fazer, eu não passo menos do que as 3 primeiras horas do dia em oração, para conseguir ajustar a minha agenda para aquele dia. Não consigo. Eu não saio de casa sem antes ter uma audiência com o dono do tempo, ouvir o que ele tem para me dizer e organizar todas as demandas do meu dia. Estabeleça limites. Muitos estão cansados, muitos estão sobrecarregados, muitos estão estafados, muitos relacionamentos familiares estão com problema, porque nós não estamos sabendo estabelecer limites entre trabalho, família, igreja, saúde, individualismo, relacionamento, a gente está complicando tudo. Amém? Você está comigo? Terceira lição, a gente já vai acabar. Olha que interessante, a terceira lição é, além de estabelecer limites, estabeleça prioridades. Porque em considerando o que é útil, não quer dizer que tudo que é útil é prioritário. Guarde isso. Porque tem o que é útil, mas que não é prioritário. Então, a gente precisa aprender a fazer o quê? Estabelecer prioridades. E prioridade tem a ver com o tempo. Como a gente usa o tempo, como a gente administra o nosso tempo. E a gente vive hoje na tirania do urgente. Tem um livrinho que eu li há muito tempo atrás, esse livrinho é disponibilizado gratuitamente na internet, em PDF, chama A Tirania do Urgente. É um livrinho fantástico, A Tirania do Urgente. Rimmel, acho que é o nome do autor. E ele diz algo muito interessante, ele diz assim, quando a gente não estabelece as prioridades na nossa vida de uma forma correta, a gente fica sempre focado no urgente, a vida vive sempre na urgência, a gente sempre está com pressa, a gente sempre está precisando fazer alguma coisa, a gente sempre está precisando apagar um incêndio aqui, a gente sempre está fazendo alguma coisa lá, e parece que tudo que vai entrando na nossa agenda é urgente, e a gente vai correndo de um lado para o outro, na perspectiva ou na dinâmica do urgente. Ele diz incêndio, ele usa inclusive essa palavra, que a gente fica de um lado para o outro, tentando apagar incêndio. E quem vive assim se desgasta. Quem vive assim se consome. E aqui tem uma pessoa que já passou por isso e tem tentado aprender a discernir isso. Então, quando a gente não estabelece prioridades, a gente não sabe o que tem que ser primeiro na nossa vida. E a gente vai se cansando porque a gente não está considerando o tempo. E muita gente que está correndo atrás do urgente está deixando o importante de lado. Porque tem muita coisa que é urgente, mas não é importante. E tem muita coisa que é importante, mas não é urgente. E por causa dessa falsa ideia de que a gente está atendendo o urgente e está dando bem, a gente está deixando o importante de lado. Eu já devo ter contado essa história aqui, não sei se contei, mas teve um homem que ele fez um homework, foi trabalhar em casa. Isso é uma história verídica. Um homem muito comprometido com o seu trabalho, gostava muito do seu trabalho, tinha 2 filhas pequenas e gostava das suas filhas e tal, mas quando ele trouxe o escritório para casa, ele fez da sua casa o seu ambiente de trabalho. E ele entrava em casa, ele não terminava a demanda, muitas vezes, que tinha que fazer, e ficava trabalhando. Mas as crianças, o dia todo em casa, as crianças não iam para a escola, as crianças ainda eram pequenas, não tinham 3 anos de idade, até que um dia, uma das filhas deste homem entrou na sala, no quarto, na sala de trabalho dele, ela entrou quietinha,
quietinha, ele não percebeu, ela pegou, abraçou, segurou na perna do pai, o pai estava lá focado nas coisas, e ela disse assim, que saudade. E aquele pai estava em casa todo dia, aquelas crianças estavam em casa todo dia, mas uma menina que viu o pai o tempo todo dentro de casa, entrou no quarto e disse assim, que saudade. Diz ele que quando a filha fez isso, a ficha caiu, ele se derramou em lágrimas e ele percebeu que ele era um ausente. Ele estava perto das filhas, mas ele estava correndo atrás de muitas coisas, mas o mais importante, muitas vezes, que era dar afeto, carinho, estabelecer prioridades, ele não dava. E uma filha do lado do pai tem saudade do pai que está do lado. Já viu esse filme ou não? Então isso é muito importante. Outra coisa que acontece conosco é que muitas vezes a gente fica fadigado de decisão. Existe um estudo de uma universidade de Oxford que diz que as pessoas hoje em dia elas sofrem de uma síndrome, que é a síndrome da fadiga da decisão. Porque quem não sabe decidir, está decidindo o tempo todo e tem que ficar tomando decisão, chega uma hora que a gente não consegue mais fazer decisão nenhuma. E você fica fadigado de decidir e aí não consegue fazer distinções. E aí, às vezes, decide o errado, não decide o melhor, porque você está fadigado. Por isso, o texto que a gente leu no início do Salmo 90, versículo 12, e eu quero fazer de novo a leitura do texto que eu traduzi, que diz assim, consideremos com discernimento o nosso tempo, para que possamos trazer para dentro de nós a sabedoria. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós estamos, de fato, nos livrando dos problemas de fadiga, de decisão, estamos nos livrando da omissão. E eu não podia terminar essa mensagem sem falar dessas irmãs novamente. Marta e Maria, que são lembradas em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. A grande crise aqui é de discernimento. Quando diz o texto, em Lucas 10, 38, assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Imagina só que privilégio. Jesus na casa, na sua casa. Não é qualquer um. Não é a autoridade máxima religiosa do mundo. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, o Messias, o Salvador, a luz do mundo. O Messias na sua casa, que está habituado a fazer jejum. E aí ele entra na tua casa e você, ao invés de aproveitar aquele pouco tempo com ele, você fica correndo de um lado para o outro. E eu fico imaginando a cena, gente, porque eu queria ser uma mosquinha para estar lá no canto. Eu fico imaginando a Marta olhando a Maria folgada no pé de Jesus, batendo papo. Ô, mestre, que bênção, está aqui, ai, que alegria. E o mestre lá, ô, mestre, conta uma parábola, e o mestre contando, e ela estava lá, e a outra correndo de um lado para o outro, falando, mas ela não vai vir aqui me ajudar a pôr a mesa? Mas ela não vai vir aqui me ajudar a esquentar esse leite? Mas essa é uma folgada mesmo, eu estou aqui me matando, tem que lavar a panela, tem que colocar a mesa, olha só, vai dar errado, eu preciso dela para me ajudar, e lá o mestre, eu tenho que dar uma comida para o mestre. Eu acho que essa foi uma cena que deve ter acontecido. Uma olhando para a outra e considerando que folgada, e a outra lá esquecendo assim, de tudo. Né? E aí você faz tudo para Jesus, tudo. Põe o bolo, esquentou o leite, passou o café, e a folgada está lá. E aí você vem, eu já imagino que Marta não estava com o melhor sorriso. Está aqui, Senhor, pode comer. Querendo pegar a outra na saída.
Aí Jesus olha para ela, olha o que Jesus faz. Jesus olha para ela e diz assim, ele não podia dizer, nossa, que bolo delicioso, olha que mesa, que cuidado, muito obrigado, não precisava. Mas ao invés de Jesus ressaltar todo o trabalho dela, Jesus olha bem para ela e dá na lata assim, ó. Marta, Marta, estás preocupada com tantas coisas. Ficou de um lado para o outro, que nem barata tonta, na linguagem de hoje. Ficou de um lado para o outro, que nem barata tonta. Agora, tua irmã, minha filha, escolheu a melhor parte. Eu imagino que a cabeça dela deve ter virado um parafuso. Como assim a melhor parte? Eu me matei. Eu, como pastor, já aprendi a lição, porque esse aqui foi Jesus. Imagina se o pastor fala isso para uma ovelha. Perdeu a ovelha para sempre. Então, veja a situação. Mas o que Jesus quis dizer, em outras palavras, para Marta, é: você não conseguiu discernir a oportunidade. Você teve uma grande oportunidade, e a mesma oportunidade que Maria teve, você teve. Só que você não teve discernimento. E você perdeu a oportunidade, e a sua irmã não perdeu. A sua irmã foi mais eficaz. Por isso, queridos, tempo e discernimento é uma coisa muito interessante, porque a gente pode perder muitas lindas, belas, importantes, significativas oportunidades na nossa vida. Sabe por quê? Porque está nos faltando discernimento. Eu tenho feito um voto diante de Deus que eu não quero perder o meu tempo. Eu não quero desperdiçar as minhas oportunidades. Eu quero, sim, fazer isso de boa forma. Para concluir, eu queria até que o Leandro pudesse vir aqui me ajudar. Quando Jesus já está pronto para ser libado pelas nossas iniquidades, depois de um pequeno tempo, Jesus disse assim, em João capítulo 17, versículo 4, na oração que ele faz pelos seus discípulos, a oração que a gente conhece no Evangelho de São João como a oração sacerdotal. E ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, ou completando. E depois que ele vai para a cruz, antes dele morrer, ele diz, está consumado. Aí a grande pergunta que eu me fiz e que a gente se faz, como está consumado? Só 3 anos? Ele atendeu uma prostituta, mas quantas outras prostitutas continuaram na vida de prostituição? Ele curou um paralítico, mas quantos outros paralíticos continuaram? Ele curou um cego, mas quantos outros cegos? Ele ressuscitou um morto, mas quantas outras famílias perderam pessoas queridas, importantes, e aquelas pessoas continuaram mortos? Ele curou uma pessoa de músculos atrofiados, mas quantos outros milhares, centenas de milhares de músculos atrofiados ficaram? Quantas enfermidades, quantas dores terríveis estavam acontecendo, que ele simplesmente não fez absolutamente nada. Mas a grande questão não é isso. A grande questão não é o que ele deixou de fazer, porque ele não deixou de fazer. A grande questão é o que ele fez. E Jesus teve uma vida não agitada, focada na vontade do Pai. E sabe por que eu acho que Jesus não ficou consumido por um sentimento de algo não completo? Porque todos os dias ele se levantava, ele orava, e ele ouvia do Pai qual era a agenda para aquele dia. E o que o Pai mandava ele fazer, ele fazia todos os dias. Todos os dias Jesus viveu para cumprir a vontade do Pai. E o tempo que ele passava na presença do Pai era para fazer um checklist, um discernir de como seria o dia. Por isso, meu querido, eu queria deixar para você o seguinte, minha querida, eu não conheço a sua rotina, mas eu gostaria muito que você considerasse a sua comunhão com Deus hoje, como ela está, sua comunhão com a família. Eu gostaria de te fazer um desafio. Tente estabelecer limites na sua agenda. Olhe para a sua vida hoje e faça uma reflexão sobre o que é útil e aquilo que é inútil.
Depois de fazer isso, tente estabelecer prioridades. Mas se ainda assim você tiver muita dificuldade, eu queria te fazer um desafio. Invista 5 minutos do seu dia, de preferência antes de fazer qualquer outra coisa, de dar bom dia, de correr para fazer uma coisa. Invista 5 minutos do seu dia fazendo a seguinte prece, a seguinte oração. Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu mais um dia. Primeiro tem que agradecer, né? Estou aqui. Obrigado que a minha família está aqui. É a oração que eu faço todos os dias. Obrigado, Senhor, eles estão bem. Eu olho para o lado, minha esposa está ali, meus filhos estão ali. Obrigado, Senhor, estou aqui, protegido, obrigado. Agora, Senhor, me dê o discernimento para que eu possa aproveitar esse dia na Tua agenda. Como o Senhor quer que eu faça? E persevere nessa oração durante o dia. Fique com ela em mente. E aí, tudo que você fizer, focado nessa direção do Espírito, vai ter um peso e um resultado muito maior. Porque para quem tem falta de sabedoria, a Bíblia diz que aquele que padece de falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá voluntariamente. Muitas vezes não está te faltando tempo, querido, querida. O que está te faltando é discernimento. Por isso hoje é dia de discernir o tempo e mudar a rota. Porque o tempo não para e o tempo não volta. Vamos orar? Queria orar por você que está passando por a mesma crise que eu passo com minha agenda. E se você tem passado por essa luta e quer hoje fazer um voto, quem sabe, diferente, de querer melhorar a maneira com que você está considerando o seu tempo e quer esse discernimento do Espírito e quer pedir isso para o Espírito, Senhor, eu quero aprender a discernir, eu não estou sabendo. Eu estou desperdiçando muito tempo, eu estou corrido, eu estou agitado, eu estou deixando, Senhor, me ajuda a discernir. Se você quiser, fique em pé no seu lugar, que eu quero orar com você. Fique em pé no seu lugar, se você quiser, tá bom? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra que é vida, que é viva. Obrigado porque nós não podemos dizer mais hoje que nós não ouvimos algumas orientações que são tão importantes para nós. Obrigado porque nós tivemos a oportunidade de aprender que há uma solução para a nossa agenda e para a nossa falta de tempo. Há uma solução. E a solução está clara na Tua palavra, Senhor. A solução está clara no Cristo que nos ensina e nos inspira. Mas confessamos que muitas vezes, fadigados de tantas decisões, de tantas informações, de tantas coisas que nós fazemos, nós perdemos a capacidade de discernir. Muitos já não conseguem discernir o peso de um abraço, de uma palavra de amor, de um gesto de carinho, ou muitas vezes de estar juntos sem palavras e sem gestos, mas só o fato de investir o tempo para estar do lado do outro, para estar junto. Muitas vezes nós estamos juntos, mas estamos tão longe, focados em tantas bobagens e tantas inutilidades, em tantas coisas que estão nos distraindo uns dos outros. Tem muita gente aqui, Senhor, que está do lado uma da outra, mas está com saudade da outra. Tem filhos que estão perto dos pais, mas estão com saudade dos pais. Tem pais que estão perto dos filhos, mas têm saudade dos filhos. Tem maridos aqui que estão do lado das suas esposas, mas têm saudade delas. As esposas, saudades do seu marido. Ó Deus, muitas vezes nós estamos tão distraídos, que estamos achando que vamos viver para sempre, que vamos chegar aos 100 anos, que vamos vencer muitas coisas, e de fato podemos chegar a tudo isso, mas nós não temos a garantia. Então ajuda-nos no dia que se chama hoje, a termos o discernimento para aproveitar bem as oportunidades, para que elas possam ser oportunidades que glorifiquem o Teu nome,
e que tragam vida à nossa vida e às pessoas que estão ao nosso lado. Ensina-nos no exemplo de Jesus, antes de fazermos qualquer coisa, ouvirmos o que o Senhor tem para nós. Como diz a tua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Cuida do nosso coração, cuida da nossa vida, cuida de cada família aqui, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Nós já vamos embora, vamos orar. Quero mais uma vez agradecer a todos que nos visitaram. Mais uma vez, muito obrigado pela visita de vocês. Quando quiserem voltar, é só vir, tá bom? Semana que vem vou pregar novamente mais uma mensagem onde a gente vai encerrar essa série sobre tempo e vai ser tempo e relacionamento. Aí vai ser interessante, hein? Vai ser interessante, tá bom? Vamos orar, vamos receber a bênção. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Leva-nos agora na Tua paz, que a gente possa ter uma noite ainda na Tua presença com as nossas famílias. Dá-nos uma semana de mais sabedoria e discernimento em relação ao nosso tempo. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós hoje e sempre. Amém, amém. Dê um abraço quem está ao seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus.